Olá pessoal, bem-vindos de volta. Bem, hoje nós vamos fazer esboço de gráfico de função do segundo grau, certo? Então, a gente já viu na aula passada, não é? Que o gráfico da função do segundo grau, ele é uma parábola, não é isso? E a gente tem alguns pontos que a gente precisa conhecer na função do segundo grau, não é? E quais são os pontos que a gente precisa conhecer na função do segundo grau? Alguns pontos que eu falei na nossa primeira aula. Então, bora dar uma olhada lá e a gente verifica. Ó, então, quais são os pontos que eu preciso conhecer numa função do segundo grau? O C, que é o ponto onde a parábola intercepta o meu eixo y, o C. O x' e o x duas linhas, não necessariamente nessa ordem, lembro, tá certo? Que são os pontos onde a parábola intercepta o meu eixo x, né, na horizontal. Eu tenho o vértice da parábola, que é esse ponto aqui, ó, da nossa parábola, né? Se é um ponto, eu vou ter o meu x', o meu x desse ponto, e vou ter o meu y desse ponto, que eu chamo de x do vértice e y do vértice. Para nós esboçarmos o nosso gráfico, a gente vai precisar, não é? Conhecer o meu x' e o meu x duas linhas, que são as raízes da nossa função do segundo grau. Como é que eu faço para achar esses dois indivíduos? Então, inicialmente, vamos achar esses dois indivíduos e a partir daí a gente vê como é que a gente faz para esboçar esse gráfico. Então vamos lá. Então vamos para os nossos exercícios. Então vamos começar com o nosso primeiro exemplo. Então eu tenho aqui um passo a passo para a gente esboçar esse gráfico. Tá bom, pessoal? Ó, eu vou fazer do método mais fácil e mais convencional, tá certo? Mas a gente tem outros métodos de resolver isso aí de uma forma muito mais rápida, tá? A gente consegue fazer um gráfico desse aí em 10 segundos no máximo, tá certo? Mas a gente vai ver isso posteriormente, que uma das formas é a regra da soma e do produto. Então nós vamos fazer isso no passo a passo, da forma mais lenta, para a gente entender como é que faz. Depois a gente vai fazer esses mesmos exercícios utilizando uma outra forma mais rápida. Então, o que é a primeira coisa que tu precisas fazer para esboçar o gráfico? Identificar o A, o B e o C da minha função. Coisa que a gente já viu na aula passada. Se tiver com dúvida nisso, dá uma volta lá e vai ver na aula passada que a gente consegue identificar o A, o B e o C. Certo? Nosso segundo passo, encontrar o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac, lá da nossa equação do segundo grau, certo? O nosso terceiro passo, encontrar as raízes da função, que é o que a gente vai fazer detalhadamente hoje, né? Olhar para o meu A e olhar para o meu C, certo? Então vamos no nosso primeiro passo, que é identificar o A, o B e o C da minha função. Então eu vou resolver aqui no Word mesmo, né? Fica mais fácil para a gente resolver. Então vamos lá. No meu caso, o A, nessa função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, o meu A, lembrando, é o termo que fica ao lado do x ao quadrado. No caso, o meu A é 1. O B é o indivíduo que fica ao lado da variável x. No meu caso, é o menos 6. E o C é o termo independente de x. No meu caso, é o 5. Então pronto. Identifiquei o meu A, o meu B e o meu C. Já fiz o primeiro passo. Identifiquei a B e C. Agora o que é que eu vou fazer? Encontrar o delta. E quem é esse delta, pessoal? B ao quadrado menos 4ac. Agora é brincadeira de criança, né?
no lugar do B eu vou colocar quem? Menos 6, que eu já encontrei lá em cima. Eu vou colocar entre parênteses, né? Porque ele é negativo. Então eu coloco entre parênteses para não dar problema. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? 1. Então substituo o A no lugar do A. Eu coloco 1. E o C, no meu caso, é o 5. Então no lugar do C, eu vou e coloco 5. Sendo assim, eu vou ter menos 6 ao quadrado vai dar 36, porque o menos com menos vai dar mais, tá certo? Na realidade, esse cara aqui ele vai dar sempre positivo, porque está elevado ao quadrado, não é isso? O 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 5, 20. Sendo assim, o meu delta vai ser igual a 16. Beleza, então vamos voltar lá. Ó, já identifiquei o A, o B e o C. Já encontrei o meu delta, certo? Agora olha só, pessoal. Eu tenho 3 situações para esse meu delta, tá? Ó, se esse delta der um valor maior do que zero, ou seja, for um valor positivo, essa minha parábola, que é o gráfico da minha função, ela vai interceptar, ela vai cortar o meu eixo x 2 vezes, que é justamente o meu x' e o meu x 2 linhas. Novamente, se esse delta for um cara maior do que zero, um cara positivo, a minha parábola vai interceptar o meu eixo x 2 vezes, tá? Aqui a concavidade da parábola está para cima, mas ela pode ser para baixo, tá certo? Eu só sei que ela vai interceptar 2 vezes o meu eixo x. Se a segunda situação é se esse meu delta der um cara igual a zero. Se esse delta for igual a zero, essa minha parábola ela vai interceptar o meu eixo x apenas uma vez. Ou seja, o meu x' vai ser igual ao meu x 2 linhas, certo? Se o delta for igual a zero, ela vai interceptar apenas uma vez o meu eixo x. Novamente, está a concavidade para cima, mas pode ser também a concavidade para baixo. E a outra situação é quando o delta for um cara menor do que zero, ou seja, for um cara negativo. Quando esse delta for um cara negativo, o gráfico da parábola não intercepta o meu eixo x. Ou ele vai estar acima do x, ou ele vai estar abaixo do x, certo? Nos nossos exemplos a gente vai ter situações que ele vai ter que o delta vai ser maior do que zero, que o delta vai ser igual a zero e que o delta vai ser menor do que zero, beleza? Então a gente voltando para cá, a gente viu que o nosso delta é 16. Delta deu 16, ou seja, delta é um cara maior do que zero. Ou seja, pessoal, o gráfico dessa minha parábola vai interceptar 2 vezes o meu eixo x. Ou seja, vai existir o x' e o x 2 linhas. Beleza? Tranquilo. Encontrei o meu delta, já analisei. Agora eu vou para o meu terceiro passo. Qual é o meu terceiro passo? Encontrar as raízes da função, ou zero da função, tá certo? E quem são esses pontos aqui, x' e x 2 linhas? Os pontos que a parábola intercepta o meu eixo x, certo? Caso eles existam. E como é que eu acho esses valores? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o meu a, certo? Então vamos agora encontrar esse meu x. Encontrando o meu x, quem é o meu x? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o meu a. Bem, agora é só substituir os valores, pessoal. Quem é o meu b? Lembrando que o meu a é 1, o meu b é menos 6 e o meu c é 5. Então é brincadeira de criança, pessoal. É só substituir os caras aí. Quem é o meu b? Menos 6. Então no lugar do b, é brincadeira de criança isso aqui, meu irmão. Olha, no lugar do b eu vou colocar menos 6. Novamente, como o cara está negativo, eu sempre abro parênteses quando o indivíduo for negativo, certo? Então menos o meu b, que é o menos 6, mais ou menos a raiz do delta. Quem é o meu delta que eu acabei de encontrar? 16, não é isso? Então eu substituo. O delta é 16. Dividido por 2 vezes o meu a. Ó, quem é o meu a, pessoal?
tá aqui, ó, o meu A é 1, então fica 2 vezes o meu 1, certo? Então esse indivíduo vai ser igual. Então eu voltei aqui, o menos 6 com menos 6 não esquece, sempre que eu trabalhar com multiplicação e divisão, eu tenho que ficar atento para o jogo do sinal. Então o menos com menos vai dar mais, então vai ficar 6, mais ou menos a raiz do delta, no caso, raiz de 16, no caso é 4, dividido por 2 vezes 1, que no caso é 2, certo? Então esse meu x vai ser 6 mais ou menos 4 dividido por 2. Bem, cheguei nessa fase aqui, o que é que eu vou fazer agora? Aí eu pego o meu x' e o meu x duas linhas, certo? Qual vai ser a diferença aí entre meu x' e o meu x duas linhas? É que no meu x' eu vou usar o sinal positivo e no meu x duas linhas eu uso o sinal negativo. Então no meu x' eu vou ter 6 mais o meu 4 dividido por 2. 6 mais 4 vai dar o meu 10 dividido por 2, que no meu caso vai ser igual a 5. Ou seja, o meu x' é 5. E no meu x duas linhas, eu pego 6 menos o 4, tá certo? Então isso aqui vai ficar o 6 menos o 4. Então eu vou ter 6 menos o 4, que vai me dar 2, dividido por 2, que no caso isso aí eu vou ter como resultado 1. Ou seja, o meu x', daí eu vou ter x' igual a 5 e x duas linhas igual a 1. Agora vamos para o nosso quarto passo. Olhar para o meu A. O meu A da minha função. O que é que eu tenho que ficar atento? Se esse meu A for um cara maior do que zero, ou seja, um cara positivo, a concavidade da parábola ela é voltada para cima. A positivo, concavidade para cima. Se o meu A for negativo, ou seja, um cara menor do que zero, a concavidade da minha parábola é para baixo. Ó, então, A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. Basta olhar para o meu A. E o meu quinto passo é olhar para o meu C. Quem é o C? É o ponto onde a parábola intercepta o meu eixo Y. Então vamos ver se bate com o resultado que a gente encontrou, né? Olha só. Então pessoal, tá aqui o nosso gráfico, né? Olha. Cortou no 1, cortou no 5, ou seja, são os pontos onde a parábola intercepta o meu eixo X. O meu A é positivo, maior do que zero, a parábola é côncava para cima, ó, então já sei que ela vai ter esse comportamento. E o meu C, ela vai, se ela tem esse comportamento, ela vai interceptar num ponto, ó, que é o ponto C. E que é o meu C? 5. Então pronto, basta eu marcar esses pontos aqui. Quando eu for esboçar o meu gráfico, qual é o ponto que eu tenho que ficar atento? Os pontos que eu encontrei, que no caso é o x', x duas linhas, que no caso é 1 e o outro é o 5. Olhar para o meu A, a concavidade é para cima. E o meu outro caso é encontrar o meu C, que é o ponto onde a parábola intercepta o meu eixo Y. Pronto, esboçado o meu gráfico.